Boa tarde! Iniciamos o nosso ABC das Mães, hoje num papo com a doutora D'Andrea, da Puerimundi, sobre prematuros. Então você vai entender quando eles são prematuros, a partir de quando é indicado que um bebê nasceu prematuro, quantas semanas, qual peso, qual tratamento, como cuidar, enfim, tudo você vai saber. Se quiser deixar sua pergunta, deixa aqui nas transmissões dos nossos programas. Compartilhe esse programa também com seus amigos para que a nossa informação chegue ao maior número de pessoas. E também entrem nas nossas redes sociais. ABC das Mães no Facebook, tem fanpage, tem o grupo. Lá no grupo, como eu sempre digo para vocês, as melhores empresas com produtos e serviços com descontos especiais para você. Tem também o nosso Instagram, tem o canal do YouTube, porque todas as entrevistas que vocês veem aqui, lá tem um conteúdo a mais que você não viu na TV, além, claro, de blogs diários com as crianças, comigo, enfim, para a gente ficar cada vez mais pertinho. Se você quiser enviar sua dúvida, crítica, sugestão, manda um e-mail para a gente, para o contato@abcdasmães.com.br. E eu falei que lá no ABC das Mães, as melhores empresas oferecem descontos, são parceiras do grupo. E eu vou falar de uma delas para vocês, vou trazer aqui para a TV, chamar as fotos na tela da Gênio Clean, que é a parceira aí do ABC das Mães, faz lavagem, higienização e impermeabilização do seu sofá, do seu colchão, do seu carro, seu tapete, cortina, enfim. Do que você quiser, eles lavam, higienizam, faz a impermeabilização para quando você derramar aquele líquido. A gente que tem criança em casa, de repente cai achocolatado no sofá e aí ele não absorve, ele escorre. É demais esse trabalho. Vocês têm descontos exclusivos, só entrar em contato então lá com a Gênio Clean e falar, olha, vi a Cláudia falando, vi no ABC das Mães, que aí você garante o seu desconto. Agora nós vamos começar as nossas entrevistas aqui. A nossa entrevista de hoje, como eu falei, é sobre prematuros e eu estou com ela, a doutora D'Andrea, da Clínica Puerimundi. Mandar um beijo também para o doutor Renato, que atende também na Puerimundi. E boa tarde para a doutora. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre bebês prematuros. Isso aí. Que não é raro de acontecer, Atualmente, eu vejo bastante incidência de bebês prematuros, Atualmente, para cada 10 nascimentos, um é prematuro. Olha, é bastante. Bastante. E quando que um bebê é considerado prematuro? Quantas semanas? Abaixo de 37 semanas de gestação, a gente já considera um bebezinho prematuro, Tá. O normal de uma gestação é até 40 semanas. A partir de 37, a gente já considera esse bebê nascido no tempo certo, que é o bebê de termo. E abaixo de 37 semanas, a gente já tem a faixa da prematuridade. Mas é importante as pessoas fazerem essa diferenciação, porque às vezes eu posso ter um bebezinho, por exemplo, que nasceu com baixo peso. Tá. O baixo peso é aquele bebê que nasce abaixo de 2,5 kg, certo? Então, nem sempre um bebê que nasceu abaixo de 2,5 kg é prematuro. Às vezes é um bebê que nasceu com 39 semanas, mas nasceu pequenininho. Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Nem todo bebê que nasce com baixo peso é prematuro. A prematuridade, ela está ligada à idade gestacional, exatamente. Então, se eu tive um bebê com 38 semanas, com 2 quilos e pouquinho, ele não é considerado prematuro. Exatamente. Então, tem que ficar ligada na idade gestacional, então, antes da 37ª semana. É isso mesmo. E, doutora, o que leva a um parto prematuro? São várias as causas, Assim, eu acho que é importante a gente falar as mais comuns. Tá. Então, se a mãezinha, por exemplo, desenvolve um quadro de hipertensão durante a gravidez, ela pode desencadear um parto prematuro. As mães que desenvolvem diabetes gestacional durante a gravidez. A gente sabe que gravidez na adolescência também tem um risco maior de ter parto prematuro. Mães que são fumantes, E aí eu acho que o principal é fazer um pré-natal direitinho, Quanto melhor o pré-natal, quanto antes você começa a fazer esse pré-natal, menor vão ser os riscos de você desenvolver a possibilidade de ter um trabalho de parto prematuro. Então, hoje em dia também uma causa importante é a trombofilia, que pode também desencadear o trabalho de parto.
Mas se você faz um pré-natal certinho... São todas questões que podem ser observadas no pré-natal, né? Exatamente. Por isso a importância de você... É super importante a prevenção, né? Você fazer o pré-natal adequado. Descobriu que está grávida, gente? Atrasou, já faz o exame, né? A Com melhor certeza. coisa. Né? Agora, doutora, e por que de uns anos para cá, né, de décadas para cá, tem aumentado o número de partos prematuros? É verdade. Você sabe por quê? Tem alguma relação com alguma modernidade? Eu acho que o fundamental é a prevenção das doenças em si, né, que podem ocasionar essas questões da prematuridade. A alimentação das mães é uma coisa bem importante, né? A gente sabe, por exemplo, que tudo que as mães ingerem durante a gravidez podem afetar de alguma maneira o paladar dessa criança no futuro. A gente sabe que o ritmo circadiano da mãe também influencia o comportamento, né, das crianças depois que nascem. Então, um bom exemplo disso é o ritmo de sono. Então, se a mãe tem uma boa noite de sono durante a gravidez, se ela é regradinha, se ela costuma dormir meia-noite, sei lá, acordar às 6 da manhã, é mais ou menos esse o ritmo de sono que o bebê tem a tendência a fazer, acompanhar um pouco essa gestação intrauterina. Então, a gente tem esses fatores externos, né, que podem influenciar também a questão aí da prematuridade. Por isso que a mãe tem que estar sempre bem, né? Tanto psicologicamente, né? Enfim, com o seu organismo também, para que a gravidez seja cada vez mais tranquila. Mas o lado bom dessa história é que hoje em dia, né, o sucesso de alta com os bebês que nascem prematuros é maior também. Eu tive um priminho que nasceu com 26 semanas, sobreviveu, está super forte hoje. O Isaac, um beijo também para o meu primo Marcelo, para a Adriele, está com 7 anos o Isaac, super desenvolvido, lindo, ó, beijo para vocês. Hoje eu acho que o grande desafio, né, e que a gente, graças a Deus, está tendo a oportunidade de vivenciar, é um equilíbrio que existe dentro das UTIs neonatais, né? A parte tecnológica e a parte humanizada no tratamento dos bebês prematuros, né? A tecnologia hoje possibilita que cada vez mais a gente consegue salvar crianças cada vez menores, né? E caminhando junto com a humanização dentro das UTIs, tem o canguru, né, aquele projeto. A gente acaba trazendo um conforto muito grande para essas famílias, né? A gente sabe que as famílias de prematuros são famílias guerreiras, né? Porque às vezes passam um longo período dentro da UTI. E a UTI é um ambiente estressante, né? É um ambiente difícil de encarar lá todos os dias. Então, o método canguru vem, né, de encontro a isso, porque ele é parte integrante da humanização dentro das UTIs. Então, a partir do momento que o bebê tem uma estabilidade clínica, né, suficiente, ele é colocado, né, na posição canguru, que, para quem não sabe, é quando o bebê é colocado de encontro ao peito da mãe ou do pai que esteja lá. Esse bebê é colocado sem roupinha, sem nada, é o que a gente chama de contato pele a pele, só com a fraldinha, de maneira que o próprio calor da mãe ou do pai faz esse aquecimento do bebê. Então, ele fica fora da incubadora, nesse contato pele a pele, né? E também ouvindo, né, o coração da mãe, né? Aquele barulho que ele ouvia no útero, né? Aquele barulho que ele ouvia no útero, exatamente. Então tem toda a questão do aconchego, do vínculo que se forma entre mãe e filho. Então a gente tem todas essas questões e cada vez mais a gente está tendo a felicidade de dar alta para prematuros que nascem com 700 gramas, 800 gramas e dar alta com eles bem. Olha, né? Que bom, que isso maravilha é muito né? gratificante, realmente. Aí agora a gente falou aqui da UTI. Curiosidade, como é o tratamento desse bebê lá dentro da UTI? O que difere? Qual a rotina de um bebê prematuro dentro da UTI? Aí depende um pouquinho da gravidade ou não clínica daquele bebê. Então, a gente tem desde os bebezinhos que nascem com uma dificuldade respiratória grande, né, e que precisam respirar por aparelhos, até aquele bebezinho que nasceu com uma condição um pouco melhor e está só com um cheirinho de oxigênio para ajudar a respirar.
A gente sabe que esses bebês que requerem um aparato maior, e por isso a humanização, as UTIs elas adotam uma rotina para minimizar até o sofrimento deles. Então, por exemplo, hoje a gente já tem UTIs que trabalham com o mínimo de luz possível. As incubadoras são todas cobertas para filtrar essa luz. Em algumas UTIs a gente encontra as redes onde os bebês ficam dentro da incubadora, né? Na hora de você coletar um exame dentro da UTI, a gente procura fazer da maneira mais humanizada possível. Muitas vezes, se o bebê já tem condições para isso, a gente tenta fazer a coleta no colo da mãe. Se ele já está apto a sugar, a gente faz a coleta com ele mamando. Tudo isso para minimizar a dor, para minimizar as intervenções. Então, existe hoje uma preocupação muito grande com o cuidado humanizado. E isso a gente tenta trazer para quando o bebê tem alta, né? Que eu acho que é um dos momentos mais tensos da família, depois de passar 30 dias, às vezes até mais, internados numa UTI, que chega o tão esperado momento da alta, mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga, né? Porque mãe de primeira viagem, com um bebezinho prematuro, chegou em casa, meu Deus, e agora? Né? Então, a gente tenta trazer um pouco desse cuidado humanizado também para dentro do consultório e para dentro do segmento de puericultura do bebê prematuro. Né? Até para poder trazer mais segurança, porque a mãe sai do ambiente hospitalar onde o bebê era todo monitorado e agora o monitor vai ter que ser ela mesmo, né? Então, durante a UTI, muitas vezes a gente faz um treino com os pais durante esse período da internação. Então, a gente ensina os pais a reconhecer os sinais de risco do bebê, né? Quando que o bebê está com dificuldade para respirar. É mesmo um treinamento. Às vezes, como que você vai poder fazer a alimentação do bebê em casa. Às vezes a mãe sai com o bebê em aleitamento, mas precisa fazer um complemento. Então, a gente ensina o uso do copinho para evitar o desmame. Então, tem todo um preparo da família para também levar esse bebê para casa. E agora, e quanto tempo mais ou menos eles ficam na UTI? Considerando que um bebê nasceu com menos de 30 semanas, bem prematuro mesmo. Geralmente se espera dentro da UTI aquelas 8 semanas a mais, que seria o a termo, ele fica mais ou menos esse tempo lá ou não? Se de repente daí 4 semanas ele estiver bem, ele pode ir embora mesmo tendo nascido tão pequenininho? Isso, o que determina a alta do bebê são as condições clínicas, não necessariamente o tempo. Então ele não precisa completar as 40 semanas para poder receber alta. Então, a gente tem hoje serviços de referência, né, no Brasil todo que praticam o método canguru. A gente ensina esses pais a continuar a prática do método canguru em casa e o monitoramento é frequente para que a gente possa ter uma alta segura e precoce, porque também não é legal o bebê ficar muito tempo internado, até no sentido de minimizar o risco de infecção hospitalar e tudo mais. Então, o que manda no momento da alta é a condição clínica do bebê. Às vezes, eu tenho um bebê que tem 1,9 kg, mamando em seio materno livre demanda, e está ótimo para ir embora, ele recebe alta e tem o acompanhamento quase que um dia sim, um dia não, nas primeiras semanas. Então, um bebê prematuro, quando ele recebe alta, geralmente as consultas então são aí 3, 4 vezes por semana? Dependendo do caso, até ele engrenar o ganho de peso, ajustar o aleitamento, é uma consulta bem frequente. Agora, eu posso ter bebês com mais de 2 quilos que nasceram prematuros, 2,2 kg, e que tem uma condição clínica que não permite a alta ainda. Então, isso é muito relativo. Agora, os bebês que são prematuros extremos, né, aqueles que nascem abaixo de 28 semanas, a tendência é que o tempo de internação seja longo, né, às vezes mais de um mês até. Sim, foi o que aconteceu com o meu priminho. Ele era do tamanho da minha mão, mais ou menos. Pequenininho, muito pequenininho. né?
Gente, e que bom, né, que os médicos, né, que a ciência evoluiu tanto e que a gente consegue salvar esses pequenos. Ó, a gente vai continuar o nosso papo aqui sobre prematuros, mas eu vou para um intervalo muito rápido e a gente já volta. Alegro Bambini e o Felipe vai se virar nos 15. Aqui no Alegro Bambini, a decoração ela é incrível, a alimentação maravilhosa, as crianças se divertem desde o início da festa até o final. Com certeza, recreação maravilhosa, comida impecável, decoração incrível, que mais? Nossa, e muita diversão. E muita diversão. Vem para Alegro Bambini, vem? Vem. No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. Viaje. Você, cidadão do mundo. Voltamos aqui no nosso papo sobre bebês prematuros com a doutora D'Andrea da Puerimundi. E olha, você está deixando nós tão tranquilas, eu não sei se vocês estão tendo essa impressão em casa, né? De tranquilidade, né? Que acontece, os bebês podem vir prematuros, mas Sim. Calma. Que fica tudo certo. Que tudo tem um jeito, né? As UTIs estão evoluindo. Nós falamos do trabalho das UTIs, enfim, dos tempos que os bebês ficam lá. E agora, eu quero saber da doutora D'Andrea, quando eles voltam para casa, é diferente um bebê prematuro de um RN? Porque eu lembro que os meus nasceram no tempo normal. E ainda assim, a respiração me assustava. Eu ligava para a pediatra e falava, não está respirando? Porque fazia aquele barulhinho, sabe? E um bebê prematuro, tem alguma coisa diferente? O cuidado é maior? Eles dormem mais ou menos? Como é com o bebê prematuro? Existem diferenças, sim, entre os bebês que nascem no tempo certo e os prematuros. Os prematuros têm essa particularidade porque eles têm que terminar o desenvolvimento deles fora da barriga da mãe. Então, para eles, tudo é um pouquinho mais difícil, né? Então, muitas coisas têm que amadurecer ainda. O trato respiratório, o trato gastrointestinal, eles são mais lentos para mamar, então tem um risco maior de fazer hipoglicemia, né, que é o açúcar baixo no sangue. Eles dormem bastante, porque na verdade eles não tinham nem que ter nascido ainda, né? Então, existe diferença sim no comportamento, né? E são essas diferenças que a gente observa. Esse barulhinho que parece um porquinho é porque o trato respiratório ainda não está amadurecido, né? Então, isso é uma particularidade, a gente tem que conviver com esse barulhinho aí uns 2, 3 meses. Mas até no RN que nasceu a termo, No né? RN também. Porque nos meus 2 filhos foi a mesma coisa. Só que no prematuro isso se intensifica e
tem um período maior, né, de permanência. Tá. Por quê? Tem uma diferença entre, isso é importante as famílias saberem, né, entre a idade cronológica, que diz respeito à data de nascimento do bebê, e a idade corrigida, que na verdade é a idade de maturidade do bebê. Então, muitas vezes existe uma diferença, né, entre uma data e outra. Então, vou te usar um exemplo. Um bebê que nasce com 34, 35 semanas de vida, então vai dar mais ou menos 1 mês de diferença entre a cronológica e a corrigida. Por que que isso é importante? Porque sempre existem nas famílias algumas comparações, né? Ah, a criança fulano de tal começou a sentar com 6 meses. Então, a família de um bebê prematuro não vai esperar que ele vá sentar exatamente com 6 meses, porque existe um atraso, né? Ele vai sentar com 7, porque na verdade ele Era tem... para quando ele ter nascido. É a idade... Se fosse... Exatamente, é a idade corrigida que a gente considera. Isso quer dizer que o bebê está atrasado no seu desenvolvimento? Não, ele está no tempo certo para aquele período que ele nasceu, né? E isso, porque deve ter um tempo para isso. Até 2 anos. Até 2 anos, Até depois 2 se iguala. anos. Depois se iguala, você nem percebe. É, igual o meu Né? priminho, ele tem exatamente a idade da minha filha. E os dois são iguais, mas quando eram bebês, aí tinha essa diferença. São diferenças muitas vezes sutis, né? Que a família percebe e sem querer acaba comparando com outras crianças, porque a comparação é natural, né, de acontecer. Mas não precisa ficar preocupado, porque o bebê prematuro tem um ritmo diferente do bebê que nasce no tempo certo, então não dá para comparar, porque não tem comparação um com o outro, claro. sabe? Então, eu costumo falar isso sempre nas consultas, para deixar o coraçãozinho das famílias tranquilos, que eles chegam lá, só que no ritmo deles. E olha, eu tenho em casa, né? Como eu disse, o meu priminho era para ter nascido em novembro, eu e minha prima estávamos grávidas no mesmo período. Ele era para nascer em novembro e a minha filha em setembro. Ele nasceu em agosto. Então, assim, no começo nós víamos muito essa diferença. Hoje em dia, nenhuma. Inclusive, ele é até maior que a minha filha. Tá enorme. A minha filha também foi a mesma coisa. A data provável do parto dela era setembro, ela nasceu em agosto, nasceu 1 mês antes também. E hoje já tem 18 anos e, né, tudo tá tranquilo. aí, tudo tranquilo. Agora, uma dúvida recorrente de quem está assistindo, dos pais, né? Quando o bebê, quanto mais prematuro ele for, há um maior risco de algum tipo de sequela neurológica ou não tem nada a ver? Não, tem a ver sim, mas isso depende muito de como aconteceu o parto e como foram as complicações, a evolução dessas possíveis complicações durante o tempo de internação. Então, a gente sabe que uma boa parte desses bebês prematuros não tem sequela neurológica nenhuma, né? Estão aí normais, né? Vivendo normalmente, mas tem uma parte que, infelizmente, evolui com alguma sequela neurológica. Algum atraso cognitivo, alguma dificuldade de movimentação, né? Existe sim essa porcentagem e tem a ver tanto com as condições do parto como com a evolução clínica ao longo da internação. A gente não tem como prever, né? Isso vai se mostrando ao longo do desenvolvimento deles. Mas está tudo conectado, né? Depende do Tudo parto, conectado. de como foi a gestação. Tudo interligado. Independente se é prematuro ou não. Esse não é um fator isolado, né? Um fator determinante. Não é isolado. Então, é um conjunto de coisas, né? A gente sabe que a prematuridade influencia, mas não é sozinha. E agora, e os bebês prematuros? Eles são mais vulneráveis? Por exemplo, uma mãe, a gente espera uns 2, 3 meses para sair com o bebê de casa. Né? A do prematuro tem que esperar um pouquinho mais. Eles costumam ficar doentinhos com mais facilidade. Como eu falei para você, né? Tudo no bebê prematuro tem que amadurecer, né, fora da barriga. Então, o sistema imunológico também, né?
Então, ele não nasce pronto e realmente nos primeiros meses a gente precisa preservar um pouquinho do contato. Às vezes as mães ficam ansiosas, quando que eu posso liberar a visita e tudo mais. Então, a gente pede um pouco de cautela, né, nesses primeiros meses, principalmente para aqueles bebês que são os prematuros extremos, né, que nasceram abaixo de 28 semanas, que têm a tendência a ter uma imunidade ainda um pouco mais comprometida. Então, sim, é importante a gente preservar, dar as primeiras vacinas, né, para depois... É diferente o calendário de vacinas? Aproveitando, né? Não. Tem uma única, duas, na verdade, diferenças em relação às vacinas. Dependendo da idade gestacional, eles precisam fazer uma dose a mais da vacina da hepatite B. Tá. E em alguns casos, mas isso mais para os prematuros extremos, existe uma vacina que é para o vírus sincicial respiratório, né, que é a Synagis ou Palivizumab, mas ela tem indicações extremas, né? Não é uma vacina que é indicada para todo mundo, né? São mais para as crianças que nasceram abaixo de 28 semanas ou que têm alguma intercorrência cardiológica ou respiratória, né? Então, existem alguns critérios. Ela é uma vacina que só o SUS tem, né? E por isso que tem toda uma burocracia e essas indicações precisas para conseguir a liberação, né? Os hospitais, eles também seguem essas orientações em relação a essa vacina, né? Então, não é uma coisa que você vai no posto de saúde e vá ter, né? Essa vacina não está no calendário disponível nacional. E no calendário nacional para todo mundo. Tá. É mais mesmo para os prematurinhos abaixo de 28 semanas. Bom, aí tem que seguir com o pediatra, se ele fizer a indicação correta, Exato. aí vai com a receita e quem consegue nos órgãos responsáveis. A gente tem que fazer todo um processo, né, burocrático, uma solicitação e anexar os relatórios para poder encaminhar, se for o caso. Aí agora uma outra dúvida que é muito recorrente quando se fala em prematuro, só para a gente finalizar aqui, eles serão menores que as outras crianças até determinada idade? Nada a ver. Nada a ver. Ai, né? Fiquem tranquilas, mamães de prematuros. A gente, como eu te falei, a gente não tem como prever como é que é o crescimento e o desenvolvimento, né? Às vezes a gente se surpreende, né? Então não tem essa, porque nasceu prematuro vai ser menorzinho, né? Não, isso não está relacionado à prematuridade em si. Então, tem todo um padrão genético, né? Às vezes, a estatura da família é uma estatura baixa, então a gente não vai esperar que a estatura do bebê vá ser alta, né? Então, tem essa influência genética aí, então a gente não tem como prever como que vai acontecer isso, né? Mas a prematuridade em si não determina se a criança vai ser maior ou menor, né, no caso. Olha que legal, eu adorei esse papo de hoje, sabe por quê? Quando a gente fala em bebês prematuros... Dá um medo, dá né? um medo, Dá. né? E que bom que a gente pôde, de alguma forma, tranquilizar as mães, né? Existem tratamentos, cuidados específicos, o pré-natal é muito importante para evitar que um parto, né, especialmente o prematuro ao extremo, como a doutora mencionou aqui, antes de 30 semanas, né? Para que não aconteça, mas se acontecer, pode, né, tudo tem um jeito e outra, vai ter vida saudável, né, se Deus quiser, e feliz e sem nenhum tipo de sequela, assim como aconteceu com o meu priminho, né? Que bom que a gente evoluiu a esse ponto. Com certeza. E ainda a gente sempre recomenda que o bebê prematuro, além de ser acompanhado pelo seu pediatra, em alguns casos a gente precisa da parceria de outros especialistas que nos ajudam a conduzir o caso, né? Então, a gente normalmente tem um neurologista que faz o acompanhamento do desenvolvimento neurológico,
Muitas vezes a gente precisa do apoio da fisioterapia para estimular, né, os movimentos, fazer uma fisioterapia motora. Então, o prematuro é sempre bacana ser atendido e ter como referência uma equipe multiprofissional. Às vezes a gente precisa do apoio da fono, principalmente quando chega em casa, para ajudar na questão mamada, do né? aleitamento, né, que o prematuro tem essa particularidade de ser um pouco mais lento. Então, o olhar para quem cuida de um prematuro tem que ser um olhar multidisciplinar, né? A gente muitas vezes precisa da questão do oftalmo por conta de problema na retina que o prematuro possa ter, cardio, enfim, isso depende de bebê para bebê. Mas é importante ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar de acordo com a necessidade. Olha que legal. Dica então da doutora D'Andrea, que atende lá na Puerimundi, que eu adoro. Beijo pra você. Obrigada por ter vindo aqui. Pro doutor Renato, a doutora Andrea, gente, ela é especialista em bebês até 1000 dias, né, doutora D'Andrea? Isso. Até 1000 dias, depois é com o doutor Renato. Isso. É isso, tá vendo? Eu tô craque na clínica. A clínica é linda, eu amei. Obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada pela participação aqui sempre, por esclarecer as mamães. E lembrando, meninas, vamos compartilhar aí as nossas transmissões para que a gente, né, informe aí o maior número de pessoas. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Deixa eu agradecer aqui para finalizar o meu programa, o look de hoje da Carmen. Ah, deixa eu mostrar o sapato primeiro. Vamos lá no sapato? Olha aqui. Esse sapato é da Rosa Choque. Olha que linda, que fica aqui na Dr. Eduardo Monteiro, em Santo André. Sapatos mega confortáveis e com um preço maravilhoso para vocês. E o vestido da Carme Blu Modas, que vocês têm descontos exclusivos, 10% na etiqueta Carme Blu e 5% nos demais itens da loja, tanto no Parque Shopping São Caetano, quanto no Shopping ABC. Agradecer mais uma vez a galera do Mamãe que Disse pelo meu cabelo, pela maquiagem. E quero agradecer, sabe o que, gente? Meu cenário, que lindo. Eu gosto sempre de falar aqui para vocês, que é da Especialista. Lembrando que a Especialista agora tem outlet, olha que legal. Só que não é lá na loja da Jurubatuba, fica em outro endereço. Para saber mais, acesse o site www.aespecialista.com.br. O programa de hoje vai ficando por aqui e eu espero vocês amanhã às 14 horas. Um beijo, fiquem com Deus.